A perseguição contra os cristãos não é um fenômeno restrito aos tempos bíblicos ou à história da igreja primitiva. Ainda hoje, milhões de irmãos em Cristo enfrentam hostilidade, discriminação, violência e até a morte por causa de sua fé. Relatórios internacionais apontam que, em muitos países, seguir a Jesus continua sendo considerado um ato de rebeldia contra o Estado ou contra tradições religiosas locais. Essa realidade dolorosa levanta uma questão urgente. Qual deve ser o papel da Igreja diante da perseguição cristã atual? Antes de responder a essa pergunta, é importante compreender a natureza dessa perseguição. Ela assume diferentes formas conforme o contexto. Em alguns lugares, como regiões do Oriente Médio e da África, os cristãos sofrem perseguição física extrema, sendo expulsos de suas casas, impedidos de cultuar e até assassinados. Em outros países, a perseguição é mais sutil, manifestando-se por meio de leis restritivas, pressões sociais, discriminação no ambiente de trabalho ou tentativas de silenciar a fé em espaços públicos. Embora os níveis variem, o objetivo é sempre o mesmo: enfraquecer ou extinguir o testemunho cristão. Diante desse cenário, a Igreja tem um papel fundamental, que começa pela solidariedade. O apóstolo Paulo nos exorta a lembrar-nos dos presos, como se estivéssemos presos com eles, e dos maltratados, como se nós mesmos estivéssemos sofrendo. Isso significa que a perseguição não deve ser vista como um problema distante, que afeta apenas outros crentes em lugares longínquos. Cada cristão faz parte de um só corpo, e quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Assim, a Igreja precisa cultivar uma consciência global da fé, reconhecendo que somos chamados a interceder e apoiar aqueles que enfrentam perseguição. Outro aspecto essencial é o fortalecimento espiritual. A perseguição não deve ser encarada como uma surpresa, mas como algo que o próprio Jesus previu. Ele disse que no mundo teríamos aflições e que seríamos odiados por causa do seu nome. A Igreja, portanto, deve preparar seus membros para enfrentar oposição, ensinando-os a permanecer firmes na palavra, confiantes na soberania de Deus e conscientes de que o sofrimento por Cristo é parte da caminhada cristã. Esse preparo não gera medo, mas coragem, pois o Espírito Santo é quem capacita os crentes a testemunhar mesmo em meio às adversidades. Além disso, a Igreja precisa ser voz profética diante das injustiças. Em contextos de liberdade religiosa, é papel dos cristãos denunciar a perseguição, apoiar organizações que defendem a causa dos perseguidos e pressionar governos e autoridades a promoverem a liberdade de crença. O silêncio diante da dor de nossos irmãos é uma forma de cumplicidade. Assim como a Igreja primitiva se unia em oração e apoio aos apóstolos perseguidos, a Igreja de hoje deve usar todos os meios legítimos para dar visibilidade à situação daqueles que sofrem por causa da fé. A perseguição também desafia a Igreja a viver o Evangelho de maneira autêntica. Onde há oposição, não há espaço para uma fé superficial ou cultural. O testemunho dos que permanecem firmes, mesmo diante da morte, confronta a Igreja confortável a reavaliar sua própria entrega. Muitas vezes, os crentes que sofrem perseguição demonstram uma fé mais viva, marcada pela dependência total de Deus. Isso deve inspirar os cristãos em contextos livres a viverem de forma mais comprometida e corajosa, lembrando-se de que o chamado de Cristo envolve carregar a cruz. Portanto, diante da perseguição cristã atual, a Igreja não pode se omitir. Ela deve se lembrar de seus irmãos que sofrem, fortalecer sua própria fé, ser voz ativa contra a injustiça e testemunhar com autenticidade. Na continuação desta reflexão, aprofundaremos como a Igreja pode agir de maneira prática, tanto localmente quanto globalmente, para apoiar aqueles que estão em meio à perseguição
e para se manter firme na missão que Cristo lhe confiou. Um dos principais papéis da Igreja diante da perseguição cristã é a intercessão. Orar pelos irmãos que enfrentam violência, discriminação ou prisão é mais do que um ato simbólico, é participar de sua realidade espiritual. A Bíblia nos lembra que a oração do justo tem grande poder e efeito, e interceder pelos perseguidos significa clamar pela proteção, força e coragem deles, mas também por sabedoria para que a Igreja saiba como agir em seu favor. Essa prática cria uma rede de apoio invisível, mas espiritualmente poderosa, unindo crentes de diferentes partes do mundo em uma mesma causa. Além da oração, o engajamento prático é fundamental. A Igreja pode apoiar organizações humanitárias que oferecem ajuda direta a cristãos perseguidos, fornecendo abrigo, alimentos, recursos médicos e suporte legal. Também pode promover campanhas de conscientização, informando a sociedade sobre as violações de liberdade religiosa e pressionando governos e instituições internacionais a tomarem medidas concretas. Também pode promover campanhas de conscientização, informando a sociedade sobre as violações de liberdade religiosa e pressionando governos e instituições internacionais a tomarem medidas concretas. Essa atuação demonstra que a fé cristã não é apenas palavra, mas ação, e que o corpo de Cristo se preocupa com seus membros em todos os lugares. Outro ponto importante é a educação e o preparo dos próprios membros da Igreja. Os cristãos precisam compreender que a perseguição é uma realidade constante e que a liberdade de culto, em algumas regiões, não é garantida para todos. Ensinar sobre a história da Igreja perseguida, sobre os mártires e sobre os desafios atuais, desperta consciência, fortalece a fé e prepara os crentes para lidar com oposição em sua própria vida. Dessa forma, a Igreja cumpre um papel de alerta, ensinando que a caminhada cristã envolve tanto alegria quanto sofrimento. A Igreja também deve ser um refúgio seguro para aqueles que sofrem perseguição localmente. Muitos cristãos enfrentam hostilidade em suas famílias, trabalhos ou comunidades. Nesse contexto, a Igreja oferece acolhimento, aconselhamento, cuidado pastoral e orientação prática, garantindo que esses irmãos não se sintam isolados ou desamparados. A comunhão entre os membros, especialmente em momentos de crise, fortalece a fé e cria vínculos que sustentam o crente mesmo em meio à adversidade. Outro aspecto essencial é o testemunho público. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a proclamar a verdade, mesmo em ambientes hostis. Isso não significa buscar conflitos, mas manter a integridade da fé, pregar o Evangelho e demonstrar amor aos inimigos, seguindo o exemplo de Jesus. O testemunho dos que perseveram diante da perseguição inspira outros cristãos a permanecer firmes e mostra ao mundo que a fé em Cristo não é apenas uma crença cultural, mas uma força transformadora que permanece firme mesmo diante da morte. A solidariedade internacional também é um ponto de destaque. Igrejas em países livres devem sentir a responsabilidade de apoiar irmãos em regiões onde a fé é criminalizada. Enviar recursos, fornecer apoio espiritual, denunciar violações de direitos humanos e orar de forma contínua são formas de demonstrar unidade e amor fraterno. O corpo de Cristo é global. E cada perseguição deve ser encarada como um chamado para a ação coletiva, mostrando que ninguém está sozinho na fé. Portanto, a Igreja, diante da perseguição cristã atual, tem um papel multifacetado: interceder, agir com compaixão, educar seus membros, oferecer refúgio e manter o testemunho de Cristo. No próximo momento desta reflexão, abordaremos como a perseguição fortalece a fé da Igreja e como ela pode cumprir sua missão de forma firme e resiliente, transformando desafios em oportunidades de crescimento espiritual e impacto eterno.
Você disse. Parte 3. O ChatGPT disse: o papel da igreja diante da perseguição cristã atual. Parte 3. A perseguição cristã, embora dolorosa, também oferece à igreja a oportunidade de crescer e se fortalecer espiritualmente. Ao enfrentar oposição e hostilidade, os crentes aprendem a depender mais plenamente de Deus, desenvolvem perseverança e amadurecem na fé. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ensina que o sofrimento produz perseverança, caráter e esperança. Portanto, os desafios impostos pela perseguição não são apenas provas externas, mas instrumentos que Deus usa para moldar o caráter da igreja e de seus membros. Além disso, a perseguição revela a essência da verdadeira fé. Em contextos de conforto e liberdade religiosa, muitos podem se contentar com uma fé superficial, marcada por tradição ou conveniência. Já aqueles que são perseguidos demonstram que seguir a Cristo não é apenas uma escolha social ou cultural, mas um compromisso de vida que envolve risco, sacrifício e entrega total. Essa autenticidade do testemunho serve de exemplo e inspiração para a igreja global, mostrando que a fé genuína resiste mesmo quando o mundo se levanta contra ela. O papel da igreja também envolve manter a esperança viva. A perseguição tende a gerar medo, desânimo e até abandono da fé, especialmente entre os mais novos na caminhada cristã. A igreja precisa ser fonte de encorajamento, lembrando seus membros de que Cristo prometeu estar conosco até o fim dos tempos e que o sofrimento por ele não é em vão. A esperança cristã transcende o presente e olha para a eternidade, reforçando que a vitória final não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Outro aspecto é a educação sobre resistência pacífica e amor aos inimigos. A igreja não deve responder à violência com violência, nem ao ódio com ódio. Jesus nos chama a amar nossos perseguidores, a orar por aqueles que nos perseguem e a demonstrar bondade mesmo diante da hostilidade. Esse comportamento não apenas glorifica a Deus, mas também representa uma forma poderosa de testemunho, mostrando ao mundo que a fé cristã é radicalmente diferente das respostas humanas naturais à opressão. A unidade da igreja diante da perseguição também é essencial. Quando os crentes se apoiam mutuamente, compartilham recursos, intercedem e se fortalecem na fé, formam um corpo coeso e resiliente. Essa unidade é uma força poderosa, capaz de sustentar os membros em tempos de crise e de amplificar a voz da igreja global em favor dos perseguidos. A comunhão entre igrejas de diferentes culturas e países demonstra que a fé em Cristo transcende fronteiras, raças e idiomas, unindo todos como um só corpo. Outro papel importante é a ação preventiva e de conscientização. A igreja deve informar, educar e mobilizar a sociedade sobre a realidade da perseguição, trabalhando para que governos e organizações internacionais promovam a liberdade religiosa e a proteção aos cristãos perseguidos. O silêncio diante da injustiça equivale à cumplicidade, e a igreja não pode se calar quando seus irmãos sofrem por causa da fé. Portanto, o sofrimento enfrentado pelos cristãos não deve paralisar a igreja, mas motivá-la a cumprir sua missão de forma mais firme e consciente. No próximo momento desta reflexão, encerraremos destacando como a igreja pode manter sua integridade, exercer seu papel profético e continuar sendo sal e luz em um mundo hostil, permanecendo fiel a Cristo mesmo diante da perseguição. Você disse, parte 4, encerramento. O ChatGPT disse, o papel da igreja diante da perseguição cristã atual, parte 4, encerramento. Encerrando esta reflexão, podemos afirmar que a igreja tem um papel central diante da perseguição cristã atual: apoiar, fortalecer, instruir e testemunhar.
A perseguição é uma realidade que desafia a fé, mas também revela a profundidade do compromisso de cada crente com Cristo. Ao agir em solidariedade, oferecer refúgio, orar pelos perseguidos e denunciar injustiças, a Igreja cumpre seu chamado de cuidar do corpo de Cristo e de ser luz em meio às trevas do mundo. A perseverança diante da perseguição fortalece não apenas aqueles que sofrem diretamente, mas toda a Igreja. O testemunho dos perseguidos inspira os cristãos em contextos mais seguros a valorizar sua fé e a viver com integridade. Além disso, a perseguição ensina a depender totalmente de Deus, lembrando que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias e que a verdadeira vitória não está nas condições terrenas, mas na eternidade prometida aos que perseveram. O papel da Igreja também inclui ser voz profética, denunciar violações à liberdade religiosa, apoiar organizações que ajudam cristãos perseguidos e conscientizar a sociedade são formas concretas de mostrar que a fé cristã não é passiva diante da injustiça. Ao mesmo tempo, é essencial que a Igreja mantenha o amor e a compaixão, mesmo por aqueles que perseguem, seguindo o exemplo de Cristo, que orou pelos que o crucificaram. Além disso, a Igreja deve permanecer unida. A comunhão entre os membros, a solidariedade entre igrejas locais e globais e o apoio mútuo criam uma rede de resistência e fortalecimento espiritual. Essa unidade evidencia que a fé em Cristo transcende fronteiras, idiomas e culturas, e que nenhum cristão precisa enfrentar a perseguição sozinho. Um corpo unido é mais forte, mais resiliente e mais capaz de cumprir sua missão no mundo. Por fim, a Igreja deve ensinar que a perseguição não é motivo para desânimo, mas oportunidade para crescimento espiritual e testemunho fiel. Ela desafia cada crente a viver uma fé autêntica, a depender do Espírito Santo e a refletir Cristo em todas as circunstâncias. A verdadeira liberdade não está apenas em mudanças políticas ou sociais, mas na libertação do pecado e na esperança eterna que Cristo oferece. Em resumo, a Igreja diante da perseguição cristã atual deve ser solidária, corajosa, profética e fiel. Seu papel é proteger e encorajar os perseguidos, instruir os membros na palavra, manter a esperança viva e mostrar ao mundo o poder transformador de Cristo. Mesmo em meio à hostilidade, a Igreja continua sendo sal e luz, demonstrando que a fé verdadeira não se abala com o ódio, mas permanece firme, resiliente e centrada em Cristo, que é a fonte de toda força, coragem e vitória.